abrir a Bíblia, por favor, Gênesis, capítulo 10. Gênesis, capítulo 10. Nós vamos seguir a nossa meta aqui, de estudar nos primeiros capítulos da Bíblia, os fundamentos da fé, os fundamentos da nossa caminhada cristã. Esse capítulo 10, a gente vai ler, vai fazer hoje uma dinâmica um pouquinho diferente da que a gente tem feito normalmente. A gente normalmente tem lido o texto e tem seguido já no estudo. Então, dessa vez, a gente vai ler o texto por partes. E a cada parte, então, a gente vai se referir àquela parte, tá bom? Então, capítulo 10, a gente vai ler o capítulo todo. Ele está dividido praticamente em 3 partes, falando de cada um dos filhos de Noé, dessas descendências, e também aonde foi que eles povoaram a terra. Nós estamos seguindo na perspectiva do relacionamento do homem com Deus. Desde o começo, basicamente essa a ênfase de Gênesis. Estamos aprendendo como o homem pode e deve se relacionar com Deus. No capítulo 1, quando o homem foi criado à imagem de Deus, o homem tinha todos os recursos para se relacionar com Deus de uma forma dinâmica e de uma forma constante. No capítulo 3, nós encontramos a queda, a maldição, e nós encontramos a interrupção desse relacionamento, e Deus provisionando ao homem as novas condições para o relacionamento. No capítulo 4, nós começamos a perceber quanto o mal, o pecado, começa a destruir a raça humana. No capítulo 5, nós encontramos uma genealogia. No capítulo 6, então, nós começamos a ver a providência de Deus por causa dessa maldade contínua que há no coração do homem. Então a gente começa a perceber na narrativa de Gênesis que, apesar de Deus ter criado o homem perfeito para a sua glória, a queda fez um estrago imenso, e o juízo de Deus chegou à terra através do dilúvio por causa dessa maldade, por causa do pecado que começou a fazer do homem um refém, um escravo. Ainda que ele quisesse viver de forma diferente, ele não conseguia. Era continuamente mal, conforme está escrito falando a respeito de Noé. Depois que Noé sai da arca, era continuamente mal todos os desígnios do homem. Essa é uma constatação divina. Portanto, não há muita esperança, ou melhor, não há esperança para a raça humana, a não ser que ela de fato se relacione com Deus. Isso tanto no sentido geral, mas sobretudo no sentido pessoal. Nenhum de nós tem qualquer esperança de uma vida plena, de uma vida digna, de uma vida que mereça ser vivida, se a gente viver aquém ou distante de Deus. Nós vamos aprendendo essa dinâmica nesses primeiros capítulos de Gênesis. Quando chegamos nesse capítulo 10, nós encontramos uma espécie de falta de cronologia exata, porque o capítulo 10 e o capítulo 11, nós encontramos mais ou menos a mesma história. Acontece que o capítulo 10 vai falar sobre a dispersão que houve na terra. Até o termo que é usado, Peleg, um dos filhos de Sem, é uma referência a essa dispersão, a terra, as pessoas que eram os habitantes da terra, eles terem se espalhado na face da terra. Entretanto, isso só acontece depois de Babel. E o capítulo 11, os primeiros 10 versículos, conta a história de Babel. Então, existe uma espécie de anacronismo entre o capítulo 10 e o capítulo 11. Essa maneira da Bíblia narrar é falando já sobre onde os povos da terra vão se espalhar, e depois no capítulo 11 nós vamos encontrar o motivo pelo qual o povo da terra se espalhou. A famosa Torre de Babel, ou a famosa Torre da Dispersão,
onde o povo da terra já não conseguia mais falar a mesma língua, já não conseguia mais se comunicar, então eles terminaram saindo por afinidade, saindo por grupo linguístico e se dispersando ao redor da terra. Esse capítulo 10, nós vamos falar um pouco sobre essa dispersão, e depois, se Deus assim permitir, nos próximos domingos, vamos falar um pouco sobre o motivo pelo qual houve a dispersão. Ainda que hoje a gente fale, pelo menos introduza, sobre esse motivo da dispersão. Mas eu quero voltar e lembrar que tudo isso só tem a ver com a nossa relação com Deus, com o homem se relacionar diretamente com Deus. O juízo divino do dilúvio anuncia para a gente que pecado tem consequência, e a consequência do pecado é a morte. Deus é radical a esse ponto, ao ponto de realmente vingar o pecado, realmente vingar a sua ira. Ele mata mesmo, ele deixa morrer mesmo por causa do pecado, e isso me faz ter temor. Afinal de contas, eu sei o quanto eu sou pecador. Talvez eu não saiba ainda profundamente o quanto sou pecador, mas eu sei que em mim habita uma grave inclinação para o pecado, e o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu tanto detesto, esse eu faço, porque eu sou um miserável homem, um homem que está condenado. Nos meus membros habita uma lei do pecado, que guerreando contra a lei da minha mente, a lei espiritual, me faz muitas vezes cativo do pecado do qual eu fui liberto. Eu estou liberto do poder do pecado, no entanto a presença do pecado continua na terra, sobretudo continua nos meus desejos, nas minhas pulsões interiores, militando constantemente contra a minha razão existente, a minha vontade de viver com Deus e de viver para Deus. Conte com isso, além dessa luta interior, com o ambiente no qual a gente vive, um ambiente de queda, onde as pessoas que são nossos amigos e também as pessoas que são contrárias a nós, elas todas estão caídas na mesma monta que nós estamos. Então elas também promovem um ambiente de queda, um ambiente de sedução, um ambiente de contrário a Deus, que me ajuda ainda mais a me inclinar contra Deus. Sendo assim, esse ambiente que está ao meu redor, esse sistema que é formado por pessoas em queda, esse sistema é chamado de mundo, e o mundo está no maligno, o mundo está nessa ação contrária a Deus. E além disso, a gente precisa sempre lembrar que existe de fato uma força maligna, um poder maligno no universo que não é impessoal. Existe um ente que personifica essa maldade, chamado diabo, o adversário, Satanás, ou Lúcifer, que é um anjo caído, que era cheio de luz e que hoje usa de enganação, de mentira, para seduzir, se possível, até os próprios eleitos, até as pessoas que já estão salvas, podem ser de alguma maneira seduzidas, ainda que não possam ser jamais dominadas pelo diabo. Capítulo 10, então, vai nos introduzir nessa grande dispersão que aconteceu. Vamos ler com atenção, nós vamos ler por partes, como nós falamos no princípio, e a cada parte, então, vamos tecer alguns comentários. A partir do versículo 1 do capítulo 10, diz assim: são estas as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate, Togarma. Os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim. Estes repartiram entre si as ilhas das nações nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, em suas nações. Essa primeira parte, falando sobre a descendência de Sem.
A gente precisa entender que a descendência de Sem está sob uma bênção, a bênção dos semitas. Veja aí, por favor, o versículo 27 do capítulo anterior, do capítulo 9 diz: engrandeça Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Essa expressão habite na tenda de Sem quer dizer não no mesmo lugar que Sem habita, territorialmente falando, mas debaixo da mesma bênção que Sem recebeu, uma vez que os semitas, os descendentes de Sem, se tornaram aquela geração que vai ser feita aliança com Abraão e depois com os descendentes de Abraão. Sendo assim, o que Deus está dizendo é que os jafetitas, aqueles que eram descendentes de Jafé, eles teriam a bênção que seria designada aos semitas. Precisamos entender essas distinções que começam a acontecer, porque na narrativa bíblica, assim por diante, nós vamos encontrar uma série de coisas que parecem não fazer sentido. Por exemplo, por que é que Abraão, quando quer casar o seu filho Isaque, em vez de ele pegar de alguma mulher que fazia parte daquela terra, da terra que ele estava, ou mesmo dentre as egípcias, por onde ele tinha passado e tinha adquirido servos e servas, por que é que Abraão fez questão de enviar o seu emissário até a sua terra, a terra onde habitavam os semitas? Por que ele fez questão de fazer isso? Porque o povo de Canaã, esse povo que habitava justamente essa região onde Abraão foi morar, era um povo que estava amaldiçoado, e Abraão não queria que o casamento do seu filho fosse com uma mulher amaldiçoada. Então ele manda até Ur. Nós vamos ver esse mesmo procedimento acontecendo com Isaque, quando ele manda Jacó. E Isaque e Rebeca ficam muito infelizes quando, por exemplo, o seu filho Esaú resolve se casar com as mulheres daquela terra, justamente as mulheres malditas. E nós, quando lemos essas narrativas posteriores, nós ficamos assim pensando: por quê? Porque esse tipo de estranhamento parece uma discriminação, parece um racismo. Na verdade, não é discriminação nem racismo. Eles estão simplesmente seguindo o que tinha acontecido anteriormente nos dias de Noé. Ou seja, aquele episódio da bebedeira de Noé e depois da maldição que Noé trouxe sobre Canaã, ficou valendo na história bíblica toda. E depois nós encontramos, quando Josué entra na terra de Canaã, o mandato de Deus é extremo. Ele diz: a medida da impiedade do povo dessa terra, dos cananitas, a medida da impiedade deles chegou até as minhas narinas. E assim como na época do dilúvio, Deus disse: olha, eu quero que mate todo mundo que está habitando nessa terra. Então, essa expressão que aconteceu com Noé lá atrás, ela ficou valendo nos episódios bíblicos sucessivos. E às vezes, sem a gente entender esse fundamento, a gente não entende depois a história. A história tem consequências. As coisas que acontecem no passado geram consequências, e às vezes essas consequências, elas perduram por milhares de gerações e terminam fazendo a história da própria humanidade ir por um viés distante daquilo que seria se não tivesse acontecido aquele episódio. Os jafetitas, eles vão habitar na região do Mar Cáspio, Mar Negro, Eurásia, e vão até a Espanha. Nós sabemos disso porque os filhos que são filhos de Jafé, eles são de certa forma povos, além de serem cidades. Quer dizer que depois que houve a dispersão, eles indo para essas regiões, especialmente a região da Europa, para você só configurar mentalmente, quando eles foram para essas regiões, então, à medida que eles passaram a habitar num determinado local, à medida que a família foi crescendo e foi progredindo o número de familiares, eles começaram a formar núcleos, clãs, que depois vieram a ser conhecidas como cidades. Assim a gente sabe que eles foram habitar nessa região do planeta. Os jafetitas, portanto, vão habitar nessa região que hoje a gente chama de Europa. Sendo assim, a gente segue no próximo filho de Noé. Veja aí, a partir do versículo 6 até o versículo 20, diz assim para nós: os filhos de Cã, não os filhos de Canaã, tá bom? Para você não confundir. Os filhos de Cã são Cuxi, Misraim, Puti e Canaã.
só quero que você entenda que Cuxi e Misraim são expressões para os egípcios, para a terra dos egípcios. Diz assim o versículo 7: os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá. Avilá é uma expressão também para Arábia. Então você já entende a região da qual ela se designa. Então vai lá: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá, Sabtecá, e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi, veja lá, Cuxi na região do Egito posterior. Cuxi gerou Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Eu quero fazer aqui um apêndice, já chamar a atenção para essa expressão que é usada aqui, poderoso. Poderoso aqui não traz um significado muito bom. A ideia é de um poder rebelde, é de um poder insurgente que é contrário aos desígnios de Deus. É alguém que está usando a carnalidade e está usando a propensão humana para o mal, para a rebeldia contra Deus, está usando dessa propensão, dessa inclinação que habita em todos os habitantes da terra. Ele está usando essa inclinação para adquirir status. É isso que o texto está falando. Então, diz, versículo 8, Nimrod começou a ser poderoso na terra. Versículo 9 diz: ele foi valente caçador diante de Deus. Essa expressão diante de Deus, ela traz dois significados básicos. O primeiro, diante de Deus, é que Deus do céu observava um pouco espantado a atitude de Nimrod. Perceba que estamos numa história que vem posterior ao dilúvio. Deus acabou de trazer um grande cataclisma na terra, evidenciando a sua justiça, evidenciando a sua ira sobre essa atitude de rebeldia contra ele. No entanto, Nimrod é esse homem que começa a ser poderoso, e é poderoso, é valente diante de Deus. Ou seja, Deus está observando, e a observação de Deus é uma expressão humana, antropomórfica, diria que é uma expressão de alguém que está preocupado, está olhando com os olhos de preocupação, está dizendo: esse cara é problema, esse cara está começando a se rebelar. Então, diante de Deus traz esse sentido. O outro sentido diante de Deus é um sentido semelhante, mas não igual. É o sentido de alguém que de fato está peitando Deus. Ou seja, Deus está se sentindo confrontado por esse Nimrod. Agora, você precisa entender que essas expressões de sentimentos que estamos falando a respeito de Deus não são expressões que estão no coração de Deus. É só uma maneira da gente entender, porque Deus, na verdade, é totalmente superior e é totalmente outro. Mas expressões antropomórficas, expressões de sentimentos humanos, é só para que o nosso entendimento a respeito do que se está processando na história, a gente consiga entender. Então, Nimrod está começando a ser observado por Deus, e a preocupação está subindo ao coração de Deus a respeito da atitude de Nimrod. Junto a isso, esse diante de Deus quer dizer que a atitude de Nimrod era de alguém que está peitando Deus, está dizendo assim: e aí, o senhor vai fazer o quê? Eu tô aqui para mandar mesmo, eu estou aqui para governar, eu estou aqui para fazer a minha vontade, e aí, o senhor vai fazer alguma coisa comigo? É mais ou menos isso a expressão do que está acontecendo com Nimrod. Diga-se de passagem que nenhuma dessas expressões que estão aqui no original trata de uma coisa que seja necessariamente consciente. Ou seja, não quer dizer com isso que Nimrod conscientemente está dizendo: eu vou peitar Deus, ou que Nimrod conscientemente está dizendo: eu vou me rebelar contra Deus. Mas quer dizer que à medida que ele se tornava valente, à medida que ele se tornava grande, as pessoas da terra, observando, começaram a se inclinar em direção a ele. E à medida que ele começava a receber de alguma maneira apoio, louvor, exaltação das pessoas, tanto mais ele se tornava essa pessoa arrogante, essa pessoa propensa a peitar Deus, ainda que provavelmente de maneira inconsciente, e muito mais ainda
inconsequente, ou seja, Nimrod talvez nem saiba claramente o que é que ele está fazendo, mas se Nimrod tivesse um pouquinho só de tato, um pouquinho só de percepção da história imediata anterior, ele diria: meu Deus, quando os meus antepassados começaram a peitar Deus, quando eles começaram a ter uma atitude arrogante, Deus teve que intervir de tal maneira que destruiu a terra com o dilúvio. O que é que eu estou fazendo? Ele só precisava da história imediata anterior, ele não precisava nem sequer ter um profundo conhecimento de Deus, só precisava lembrar. No entanto, como é fácil para qualquer um de nós esquecer, como é fácil a gente esquecer da seriedade de Deus, da ira de Deus, do juízo de Deus. Como é fácil a gente viver sobre a face da terra como se não houvesse amanhã, como se não houvesse a morte, como se não houvesse o túmulo, como se não houvesse o inferno e uma realidade posterior de ira contínua de Deus e de desgraça contínua sobre nós. Como é fácil, à medida que a vida supostamente vai começando a dar certo, à medida que supostamente o sucesso começa a acontecer, talvez os recursos começam a chegar, ou talvez a competência da gente começa a ser reconhecida, quando as pessoas começam a alisar o nosso ego, a dizer o quanto nós somos imprescindíveis, ou o quanto nós somos bons, ou mesmo quando as pessoas nem sequer estão colocando essas coisas, mas nós estamos nos sentindo assim, de alguma maneira nós dizemos assim: rapaz, eu estou tão bem, que eu nem preciso sequer da graça de Deus, eu só preciso continuar fazendo o que eu faço, eu só preciso continuar ganhando o que eu tenho ganho, só preciso continuar nos meus próprios processos. Esse tipo de atitude que dispensa Deus, é a atitude que estava habitando no coração de Nimrod. Portanto, não posso chegar, julgar Nimrod e dizer: rapaz, esse cara é um desgraçado. O que eu posso dizer é que a mesma inclinação que habitava no coração de Nimrod e o mesmo esquecimento a respeito do trato passado de juízo de Deus sobre a face da terra, esse mesmo distanciamento, essa mesma inconsequência habita no meu coração. Eu sou exatamente assim, ou seja, é muito fácil eu me esquecer do juízo de Deus, é muito fácil eu me esquecer do trato de Deus comigo mesmo. Eu não preciso nem reputar histórias passadas, eu só preciso me lembrar do trato de Deus comigo. Quantas vezes Deus me pôs no cadinho, quantas vezes Deus me humilhou, quantas vezes Deus teve que me tratar com severidade, quantas vezes Deus teve que me empulhar, me humilhar, quantas vezes? E no entanto a memória dessa coisa é escassa, basta que a vida pareça começar a estar boa demais. E eu sei, irmãos, que o momento que a gente vive não é um momento onde a vida pareça estar boa demais. Falando especialmente do Brasil, há uma inquietação política, há uma insatisfação econômica, todos nós estamos passando por um problema sério, não sabemos que rumo a nação vai tomar. Estamos preocupados, eu estou preocupado. Se perguntar a mim sobre satisfação a respeito da nação brasileira, eu vou dizer: eu estou insatisfeito. Eu olho e observo notícias que chegam através de e-mails, notícias que chegam através do noticiário, notícias que me vêm ao coração, e eu digo: meu Deus, será que nós estamos cometendo os mesmos erros que lá no passado a história da humanidade já mostrou, já legou para a gente, dizendo: olha, não vai por aí. Estamos passando por uma espécie de depressão no Brasil, uma crise que se acentua, nós estamos ganhando de certa forma menos, uma medida que os custos só fazem aumentar. Nós não temos uma boa perspectiva de futuro, pelo menos não um futuro imediato, ou seja, essa crise, conforme o próprio governo diz, que ela vai durar pelo menos até 2017, talvez meados de 2017, ou seja, esse ano, o próximo ano e começo do ano que vem, ou melhor, de 2017, ainda deve ser crise, e tudo isso se acentua em nós uma expectativa de uma salvação, de
de uma novidade, ou talvez um líder que se anuncia entre nós dizendo: eu tenho a fórmula para uma melhor mordomia, para uma melhor gestão de governo, para tirar a gente do colapso, tirar essa nação do momento que vive. Eu fico pensando na história lá de Hitler, lá atrás, quando a Alemanha tinha perdido a Primeira Guerra Mundial. Em 1929 houve a quebra da Bolsa de Nova York, e de repente a própria Alemanha está quebrada economicamente, e aparece esse jovem chamado Hitler, um cara com uma mente brilhante, com um discurso maravilhoso, levantando especialmente os trabalhadores, as pessoas que tinham a classe econômica inferior, as pessoas que estavam passando por maiores perdas, especialmente também a classe média da Alemanha, que estava debaixo de uma enorme pressão, e ele com um discurso alvissareiro, um discurso de esperança, dizendo: nós podemos quebrar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha precisava pagar a conta da Primeira Guerra Mundial, especialmente os estragos que ela tinha feito, e precisava manter o seu exército, um exército de 100 mil homens no máximo, e não poderia passar disso. Então Hitler, com um discurso inovador e um discurso de esperança, se tornou aquela figura, uma figura que vai salvar a pátria. Nimrod está nesse momento, um momento de pós-colapso, um momento de pós-dilúvio, se tornando um grande líder, e as pessoas estão começando a ter esperança em Nimrod. Afinal de contas, o que ele está promovendo parece só nos causar bem, e o bem que era causado era esse bem do ego, esse bem da valorização do ser, não a valorização que Deus dá, mas a valorização do pecado mesmo, uma vez que a gente pode muito bem se sentir bem através dos elogios vazios. Nós podemos nos sentir muito bem através da futilidade humana, a partir do nosso ego, da nossa vaidade. Quando ela está sendo compensada, quando ela está sendo reconhecida, nós nos sentimos muito bem, mas esse bem, na verdade, é o começo do mal supremo, da nossa grande transgressão. Ou seja, se aquilo que está nutrindo a nossa vida é vaidade, é uma espécie de rebeldia contra Deus, por causa de uma insatisfação que está tomando a nossa consciência, se essa insatisfação, por causa de uma falta de conforto, por causa de uma falta de equilíbrio nas contas, na economia, na previsão, se tudo isso traz para nós um quadro de um certo desespero, eu tenho certeza que hoje o povo brasileiro, e eu posso incluir qualquer um de nós aqui, está esperando um salvador político, um Nimrod, um Hitler, alguém que se levante. Pelo amor de Deus, eu não estou falando de sistema de governo, eu estou falando aqui de uma ação manipuladora, de rebeldia, de alguém que possa supostamente nos conduzir a um status quo maravilhoso, sem que necessariamente a gente precise passar pela cruz, sem que a gente necessariamente precise passar pelo Senhor. A história está aqui. Nimrod vem e apresenta para nós que essa é a fórmula humana para a desgraça. A gente começar a reputar a nossa salvação, a nossa expectativa de futuro, a nossa expectativa de dias melhores, a gente começar a reputar isso a alguém que não seja Deus. Quando a gente começa a ter o bem-estar alicerçado e estribado nas nossas conquistas, o bem-estar alicerçado e estribado no conforto. Eu preciso dizer para você, irmão, qualquer ímpio nessa terra, até o homem que você consideraria pior na face da terra, se você der conforto a ele, e se você der elogios a ele, certamente ele vai se sentir muito bem, ainda que a consciência dele tenha motivos 1000 para se sentir o pior dos homens. Se a gente começar a fazer o ego dele se exaltar, e se a gente começar a promover a ele conforto existencial, certamente esse homem vai se sentir maravilhoso na face da terra. E eu e você somos como esse pior homem que podemos imaginar. A nossa tendência natural é querer simplesmente nos sentirmos confortáveis na face da terra, e prescindimos de Deus.
E a nossa preocupação, então, preste bem atenção, irmão, para você não se confundir. A nossa preocupação, por exemplo, com o governo brasileiro, com a linha de ação do governo, com os caminhos do Brasil, a nossa preocupação não é tanto a respeito dos rumos em direção ao Senhor, mas é sobretudo nos rumos em direção ao nosso conforto. Afinal de contas, há poucos dias atrás, a gente estava provando de dias supostamente melhores do que os dias anteriores. E a gente diz, rapaz, no mínimo precisa ter aquela qualidade de vida. Muitos brasileiros estão viajando para o exterior, muitos brasileiros estão conhecendo o que é chamado de primeiro mundo, a qualidade de vida, a estrutura que tem lá. Muitos brasileiros, especialmente aqueles que são de classe média, os jovens, estão sendo o tempo todo atraídos para esse novo mundo ou para esse mundo melhor. E o que atrai? O que é que faz a gente se mobilizar nessa direção? Você não me diga que é porque a gente quer glorificar a Deus. Você e eu precisamos entender o que nos atrai em direção a essas coisas é o conforto. É a gente se sentir melhor. Qualquer um que foi, por exemplo, para os Estados Unidos, ou foi até para Israel, ou foi para a Austrália, ou foi para a Europa, qualquer um que foi, quando chega lá, já começa a se sentir de alguma maneira melhor. Afinal de contas, você pode sair na rua de madrugada e não tem perigo. Você pode ir com um carro para qualquer lugar e o tempo todo você vai ter respeito. Você sabe que o processo é de respeito pelo ser humano. E quem não se sente melhor? Eu não estou dizendo que a gente não possa e não deva ter isso enquanto nação. Precisamos ter. E isso, quando vivido para Deus, glorifica a Deus. Mas quando isso passa a ser o nosso alvo existencial, esse mero conforto existencialista, a gente pode prescindir de Deus, porque isso através de estratégias e através de educação, certamente a gente vai conseguir. Não me venha dizer que, por exemplo, a Europa hoje é cristã. Não me venha dizer que o sistema de governo hoje americano é cristão. Não são. E no entanto ainda continuam mantendo essa espécie de conforto nacional. O que nos atrai? O que nos atrai é a mesma coisa que atraía o povo em direção a Nimrod. Essa possibilidade de alguém começar a configurar a nossa história, fazendo da nossa história uma história mais confortável, uma história que a gente não precise de Deus para viver o conforto da alma. Ainda estamos falando sobre relacionamento com Deus, mas os Nimrodes que a história nos revela, mostra que toda vez que eles subiram, toda vez que os exaltamos, nós, humanos, personagens da história, nós somos desencaminhados de Deus. Onde está a nossa esperança? Aonde está a nossa expectativa de conforto? Aonde está a nossa expectativa de vida? Aonde? Quando a nossa expectativa com Deus, quando a nossa expectativa é Deus, de alguma maneira a grande referência de conforto está no céu. É como diz o texto aos Hebreus, falando sobre esses patriarcas da fé e sobre esses primórdios da história humana, fala que todos eles tinham uma grande esperança no céu. E que ainda que passando pela terra prometida, como foi o caso de Abraão, passando por Canaã e tendo a própria terra designada por Deus como a terra que mana leite e mel, ele ainda não estava satisfeito, porque a expectativa dele era por uma nação superior. Essa é a expressão que é dita em Hebreus. Nosso relacionamento com Deus muda a maneira de interpretarmos a vida. O nosso relacionamento com Deus traz no nosso coração não uma insatisfação constante e um rilhar de dentes e um criticismo agudo. Traz no nosso coração uma paixão por Deus, uma paixão pelas pessoas, nos faz olhar para as pessoas com compaixão e querê-las junto de Deus, nos faz amar essa terra e a possibilidade de nessa terra, Brasil, os brasileiros todos conhecerem uma nação superior, não os Estados Unidos, não a Europa, não um outro país, mas aquele que está para chegar, quando o nosso Redentor vier nas nuvens e nos arrebatar com Ele. Irmãos, nenhum Nimrod pode nos levar ao céu, mas o Filho bendito,
indo até a cruz e morrendo pelo nosso pecado, nos traz a justiça de Deus e nos arrebata para Deus. A nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não dormita. Aquele que te guarda não dorme e nem vacila. Ele não deixará que os seus pés vacilem. Grande é o nosso Deus. Deus lhe quer bem. Mesmo passando pelas crises e pelos problemas todos que temos que passar, não apenas como nação, mas sobretudo como indivíduos. Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração? Nimrod, quando foi crescente, atraiu todos os filhos de Noé, todas as descendências de Noé foram atraídas a Sinar, também chamado Sinear, apesar que podem ser dois lugares diferentes, mas que fica na região da Babilônia, a região hoje entre o Irã e o Iraque, aquela região do planeta Terra. Vamos continuar a leitura então. O texto nos diz, versículo 9, que ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 10, o princípio do seu reino, veja só, o reino de Nimrod, que mostra para nós agora um caminho subversivo, porque não é o reino de Deus, não é o domínio de Deus, mas é o reino e o governo e o domínio de Nimrod. O princípio do seu reino foi Babel. Veja só, foi Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Versículo 11, daquela terra saiu ele para a Síria, e edificou Nínive, Reobote-ir e Calar. E entre Nínive e Calar, a grande cidade de Rezém. Todas essas são cidades da antiguidade. Essas são os achados arqueológicos. Essas são as referências claras de uma civilização que houve na terra, e que a gente às vezes supõe como se esse pessoal fosse extremamente ignorante, fosse uma espécie de seres das cavernas. Eles não foram assim. As evidências históricas mostram quanta competência esse pessoal tinha, como esse pessoal era culto. Esse Nimrod parecia ser uma grande pessoa, um grande administrador, um grande cultivador das paixões humanas. Esse cara é um excelente estrategista, e nenhum de nós vai se confundir, porque as principais cidades da antiguidade foram feitas por ele. Daí você pensar, naqueles dias, a grande personalidade que sairia na Forbes, que sairia na capa da Times, era Nimrod. Ele chamaria a sua atenção, com certeza. Certamente você iria querer ler a biografia de Nimrod, como ele conseguiu sair do dilúvio em direção à grandeza, como ele conseguiu sair do cataclisma em direção a um novo momento mundial. Continua então o texto para nós. Versículo 13 diz: Misraim, que é uma expressão do Alto Egito, Misraim gerou a Ludim, a Anamim, a Leabim, a Naftuim, a Patruzim, a Causluim, de onde saíram os filisteus. Aí eu preciso destacar aqui, Patruzim e Causluim, eles vão para hoje chamada faixa de Gaza, essa região. Daqui a pouco ele vai dizer qual era o tamanho do território desse povo, o povo cananeu. Diz o versículo 15: Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus. Agora esses nomes, para aqueles que conhecem a leitura da palavra, sabem que não são estranhos, são os nomes dos povos que habitaram Canaã. Os Jebuseus, versículo 16, aos amorreus, aos girgazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos zemareus,
e aos amateus, e depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite, veja só agora a região, o limite dos cananeus foi desde Sidom, extremo norte, ali olhando a região de Israel, o extremo norte, desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma. Ou seja, o território é justamente hoje o que você chamaria do território de Israel, só que seu limite ao norte é bem posterior, e o seu limite ao sul vai quase até a direção ali onde chega o Mar Vermelho. Seria mais ou menos isso aqui. Ainda versículo 19 diz: indo para Sodoma e Gomorra, Admais, Zeboim, até Laza. Versículo 20: estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. Então eles ocuparam essa faixa, que vem a ser até hoje uma das áreas mais disputadas na história da humanidade. E a gente não entende por quê. E a gente fica querendo se arremeter apenas ao episódio entre Isaac e o seu irmão. E não é. É antes disso. Está aqui. Essa faixa de terra que foi ocupada por cananeus, na verdade os cananeus foram postos debaixo de maldição. E essa faixa de terra fica em disputa, porque ela foi na dispersão, ela foi conquistada pelos cananeus, mas no momento da conquista da terra prometida, ela foi dada, ou melhor, no momento da promessa de Deus a Abraão, ela foi dada para os semitas. E então, a luta lá é muito mais anterior e muito mais histórica do que o que a gente imagina. Versículos 21 até o versículo 32, a última parte, agora falando dos semitas. Nessa parte eu vou ser bem mais breve, porque no domingo posterior a gente vai voltar a ver os semitas, porque a Bíblia no capítulo 11 fala de novo dos semitas. Então eu vou ser mais breve. Versículo 21 diz: a Sem, que foi pai de todos os filhos de Eber. Eu preciso destacar essa expressão Eber. Eber aqui é uma pessoa, mas é de Eber que sai depois a expressão hebreu. Portanto, a Bíblia está fazendo um relevo aqui, está destacando essa personalidade, porque ele vai ser pai do depois chamado povo hebreu. Eber quer dizer mais ou menos isso, aquele que passa, ou aquele que atravessa. E depois Hebreus é aquele que atravessa o rio. Ok, diz assim então, versículo 21 ainda: e irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Versículo 22: os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, Uz, Ur, Geter e Mas. Arfaxade gerou a Salá, Salá gerou a Eber. A Eber nasceram dois filhos. Um teve por nome Peleg. Peleg quer dizer isso, briga. Foi justamente na época de Babel que Peleg nasceu. Porquanto em seus dias se repartiu a terra, e o nome do seu irmão foi Joctã. Joctã gerou a Almodá, a Salef, a Zarmavé, a Gera, a Adorão, a Uzal, a Dicla, a Obal, a Abimael, a Sabá, a Orfi, a Avilá, mais uma vez aparece o nome que é Arábia, e a Jobabe. Todos esses foram os filhos de Joctã. E aí eu preciso destacar, veja só o versículo 30: e habitaram desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Então, na região da Arábia, na região ao lado da Arábia, já na região da Índia, até a parte norte e até a parte oriental, esse foi o território que os semitas ocuparam.
desde ali da região onde você vai encontrar hoje o Irã e o Iraque, que naquela época era chamado de Babilônia, e depois foi chamado também de Assíria, por causa de Nínive, que foi criada por Nimrod. Essa região, indo em direção ao Oriente, foram os semitas que ocuparam. Então os orientais que nós chamamos hoje, certamente eles são os filhos de Sem. Só que os filhos de Sem apresenta para nós aqui que Peleg seguiu um curso, de onde veio Eber. Joctã parece que ele se familiarizou com as filhas que eram as filhas de Cã. Sendo assim, essa geração que vem de Joctã parece que é uma geração misturada. Daí os nomes que você encontra nas gerações de Cã, você também encontrar nas gerações de Joctã. Essas cidades, então pode-se dizer que aquela parte ali da Arábia, aquela parte ficou uma mistura dos semitas com os cananitas. Mas os cananitas vieram desde de lá da parte de cima de Israel até a região da Etiópia, pegando até a Arábia. Assim a gente entende mais ou menos qual é o gráfico e qual foi a dispersão que esse povo tomou depois de Babel. Próximo domingo, se Deus assim permitir, a gente vai estar estudando a história de Babel. Eu queria que você observasse o que está acontecendo no mundo hoje. Próximo domingo eu vou falar mais acuradamente a respeito disso. Nós estamos hoje com aproximadamente 70% da população mundial habitando em cidades. E a estrutura de Nimrod é construir cidades. E observe quais são as inclinações quando a gente vai em direção a uma cidade grande. Os motivos que nos fazem continuar habitando numa cidade grande. Perceba que a gente não está muito distante dessa geração lá atrás. As mesmas coisas que estavam no coração deles continuam habitando no nosso coração. Irmão, eu quero lhe chamar hoje mais uma vez, pela graça do Senhor, pela misericórdia que Deus tem por nós. Eu queria lhe chamar de novo hoje para caminhar com Deus. Eu e você vamos continuar ouvindo as notícias a respeito do Brasil. Eu já estou orando, dizendo a Deus: Senhor, não deixe que nenhum Nimrod comece a aparecer no Brasil. Eu já vi jovens, já vi adultos, até experientes, dizendo: o que a gente precisa é de um líder nacional. O que a gente precisa é de alguém que seja uma liderança nacional. Eu tremo. Eu fico com o coração na mão, porque o que a gente precisa, estou falando com crentes, o que a gente precisa é de Deus. Isso não torna a gente indiferente à cidadania, mas os nossos caminhos são caminhos de fé. Nossos caminhos é de reconciliar pessoas com Deus. O que precisamos é de uma nação cujo Deus é o Senhor, não cujo Deus é um grande líder. O que eu e você precisamos é de uma nação que seja mais responsável pelos seus idosos, mais responsável pela saúde, pela educação, por ter estruturas funcionais. Nós precisamos dessas coisas, mas o que precisamos é de Deus, porque mesmo que não tenhamos essas coisas, com Deus nós temos tudo. Tudo. Eu e você precisamos de Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Estamos nos preparando também para a ceia. E nesse momento de preparação para a ceia, a gente precisa responder uma pergunta. A pergunta é: você quer Deus mais do que o pecado? Você quer Deus mais do que o seu conforto vaidoso, dos elogios, da apreciação, do reconhecimento? De repente você foi disciplinado, de repente você foi supostamente injustiçado. Você diz: rapaz, não merecia o que fizeram comigo. E na verdade,
Deus está tratando. A nossa alegria é do Senhor. Deus está cuidando de todos nós. Senhor Deus, eu peço ao Senhor misericórdia, porque não tenho nada para te apresentar aqui, Senhor, a não ser vaidade, pecado, a não ser essa insignificância que sou eu, Deus. Mas venho até tua presença pelo novo e vivo caminho que foi conquistado por Jesus. Eu venho, Senhor, até a tua presença para te buscar. Senhor, vem a nós. Transforma os meus pés, transforma o meu coração. Me faz ter alegria no Senhor, ter esperança no Senhor, ter satisfação plena no Senhor. Deus, o Senhor pode fazer algum milagre acontecer entre nós e em mim. E eu peço ao Senhor esse milagre, que caminhemos todos nós em direção ao Senhor, buscando o Senhor, querendo o Senhor, fazendo a tua vontade, Deus. Abençoa, te peço, lares, famílias, maridos, esposas, filhos. Nos abençoa, Deus, para que te busquemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.